Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso segundo módulo do curso de Educação Ambiental no Ensino Fundamental. Lembrando então que este é um curso de extensão e ele está vinculado ao meu estágio de docência no ensino fundamental. Agradeço mais uma vez a todos que estão contribuindo até aqui pelas suas discussões e aqueles que ainda não contribuíram, convido novamente para postarem suas dúvidas, para curtirem, para assistirem os vídeos, para que a gente possa dar sequência, né, na discussão e também sequência no processo de certificação. Espero que todos também tenham respondido aquele formulário onde eu pedia o nome e o e-mail de vocês para encaminhar para certificação, para emissão de certificados, né? Então, eu acredito que no máximo em 3 meses os certificados estarão prontos, estarão disponíveis. Eu entrarei em contato com vocês. São 2 certificados, então. Um certificado para o curso de Educação Ambiental e Educação Infantil, de 3 horas, e mais um certificado de Educação Ambiental no Ensino Fundamental, de 3 horas também. Lembrando que os certificados serão fornecidos pela Uninter e vocês podem utilizar como carga horária complementar, podem agregar ao seu currículo acadêmico. No nosso segundo módulo, nós iremos falar dos tópicos específicos em educação ambiental. Para auxiliar nessa reflexão de quais são as discussões, aquelas discussões, aqueles temas geradores de discussão, de reflexão, de leituras, temas geradores que estão também na conversa, no diálogo sobre as questões ambientais. Uma melhor compreensão desses temas geradores se faz fundamental para todos os professores do ensino fundamental, tanto com o ensino infantil e também o ensino médio. Então, compreender, por exemplo, são 11 temas que a gente vai falar aqui. Nós já comentamos sobre sustentabilidade no módulo anterior e sobre consumo. Utilizando os vídeos do Minuto Ambiental, que é uma parceria entre a TV Cultura e o Estado de São Paulo, nós vamos falar hoje sobre fauna silvestre, áreas protegidas, cadastro ambiental rural, matas ciliares, mudanças climáticas, educação ambiental, de novo, já que eles têm essa reflexão, esse vídeo de 1 minuto, vamos assistir e vamos ver o que está falando lá sobre educação ambiental. Participação social, consumo consciente, ou seja, mais uma vez a gente vai refletir um pouquinho sobre o consumo, resíduos sólidos, o que são os resíduos sólidos? São lixo, né? E fauna urbana. Então, são 11 tópicos do Minuto Ambiental, e cada um tem aproximadamente 1 minuto de duração, e é por isso que se chama Minuto Ambiental. E posterior a cada vídeo, eu vou fazer uma discussão, e aí eu vou ser mais um professor de biologia mesmo, vou tentar explicar, contribuir o máximo para compreender as questões ambientais que fundamentam esses temas geradores. Vamos então para o nosso primeiro tema gerador, fauna silvestre. Os animais silvestres também têm direito à vida e ao território que naturalmente habitam. Você tem um minutinho? Eu sou Paulo Oliveira. Estamos começando agora mais um Minuto Ambiental. Animais silvestres são os que vivem na natureza e não estão acostumados à presença do ser humano. Em São Paulo, habitam cerca de 2.500 espécies e quase 500 delas correm risco de extinção. O avanço das ações humanas e a perda de áreas nativas aproximaram em demasia homens e animais. É comum vermos cobras, gambás e até mesmo onças atropelados nas estradas de todo o país, onde a cada segundo morrem 15 animais. Animais silvestres são caçados, capturados e vendidos como animais de estimação. Uma ação criminosa que causa a morte das espécies antes mesmo de chegarem aos pontos de venda. Comprar alguns animais silvestres incentiva a captura de outros. Mude essa história, faça a sua parte para garanti-los. Animais silvestres. Essa discussão, acho que ela é muito comum, porque no nosso dia a dia, ou até na nossa infância, no começo da nossa vida, a gente lembra de, tal vizinho tinha um papagaio. Lá no sítio dos meus pais, quando eu era criança, também tinha um papagaio.
e ele é um animal silvestre, né? Ou a gente ouve aquela discussão em sala de aula, às vezes dos meninos, não somente, mas aqueles que moram no interior, que capturam canarinhos, que pegam espécies nativas, né, silvestres, e para vender, para colecionar, para manter. E muitas vezes essas espécies não conseguem, na maioria das vezes elas não conseguem sobreviver. Se conseguem sobreviver, não têm a capacidade de se reproduzir, não fazem o seu papel ecológico, né? Lembrando que esse canarinho, ele está se alimentando do ambiente, ele está dispersando sementes, ele tem um papel importante na ecologia de um ecossistema, e talvez até de mais de um ecossistema. Então, essa visão mais sistêmica, entender que o canarinho é importante lá na natureza, e que a gente também pode admirar ele. A gente, na verdade, hoje em dia a internet fornece imagens de altíssima resolução, vídeos maravilhosos na natureza. Então, pesquisar, incentivar, que canarinho que é? Vamos ver qual que é a espécie? Será que a gente não tem imagens maravilhosas? Saber como valorizar isso numa forma de preservação. E também a gente vai falar mais adiante algumas diferenças entre preservação e conservação. Já adianto um pouquinho, mas preservar é tentar manter intacto, ou seja, tentar manter afastado da ação do ser humano. E conservar permite que a gente usufrua de certa forma, sempre respeitando a ecologia, respeitando os limites daqueles ecossistemas. Então, uma agrofloresta, um parque ambiental, onde são desenvolvidas atividades de turismo. Existem diferentes categorias para essas chamadas unidades de conservação, e a gente vai estudar elas especificamente num vídeo. Tá? Mas o que é importante saber é que esses espaços que são preservados, a gente tem que tentar se afastar. Mata ciliar e unidades de preservação, aquelas em que você está realmente procurando preservar aquele ambiente. E por que, que é importante isso? Por que eu não posso ter um passarinho? Não só pela saúde dele, que ele não vai sobreviver, que tem um ambiente. Quando você tiver o seu canário, você vai estar estimulando outros colegas a terem também. E isso pode ser levado a um nível preocupante para a população de canários. A gente pode falar sobre diversas outras espécies. Captura de felinos. Às vezes os felinos silvestres são capturados, os pais são mortos, as mães, que felinos geralmente são cuidados pelas mães, elas são mortas para se pegarem os filhotes. E tudo isso é feito de forma ilegal, não existe nenhum meio legal autorizado a criar filhotes. É óbvio que em outros países, mas a gente vê no TikTok umas coisas lindas assim de fora. E existem propriedades que possuem o ambientate ideal para esses animais. E muitas vezes são animais que estão sendo readaptados à natureza ou que não conseguem mais se readaptar à natureza. Então a gente precisa compreender que quando a gente vê alguém interagindo, convivendo, demonstrando essa relação de afeto com o animal de estimação exótico, isso não está ao nosso acesso. Tá? Legalmente, não. Então é um crime, a não ser que você queira ser um criminoso. Existem poucos criadores que estão legalizados e que, como eu disse, geralmente recebem animais para adaptação, readaptação ao meio natural ou animais que não conseguem mais se adaptar. Por exemplo, vamos pensar naquele animal que você tirou filhote, aquele papagaio. Você acha que esse papagaio vai ter capacidade? Ele não vai nem ter aprendido qual que é o alimento que ele precisa pegar. O instinto não é uma coisa que simplesmente floresce do animal. O instinto está vinculado aos ensinamentos, está vinculado ao ambiente, ao ecossistema. E muitas vezes a gente retira aquela espécie de um ecossistema e coloca ela totalmente longe. Por exemplo, esses periquitos australianos, essas calopsitas, caturitas, às vezes a gente vê uma e outra que fugiu por aí. Elas não conseguem ter uma vida normal, se reproduzir, fazer parte do nosso ambiente. Talvez elas até impactem negativamente nos nossos ambientes.
Talvez até tenha algum estudo sobre o comportamento, sobre as interações desses animais que são exóticos e que estão aqui. Mas eu sei que eles não conseguem se reproduzir, não conseguem viver e ter uma vida normal aqui no Brasil, na nossa região. É por isso que é óbvio, já, quantas caturitas, quantas calopsitas já não fugiram, né? Por que, que a gente não vê elas como uma espécie natural da nossa Mata Atlântica, os resquícios da nossa Mata Atlântica, né? Elas não pertencem a esse ecossistema. E toda vez que você estimula um animal que está ilegal, que não foi produzido para ser um pet, que não tem todo um registro, você estimula a criminalidade, né? A caça, a matança. Um outro aspecto da ilegalidade, do comércio ilegal de animais silvestres, é o transporte como esses animais são feitos. Como não é permitido você criar, você vender animais silvestres, muitas pessoas que estão fazendo isso legal precisam transportar também de forma ilegal. Eu vou contar uma história de uma amiga minha e ela uma vez comprou uma iguana. Não sei se foi uma, se foi duas, se uma já chegou morta. Eu sei que ela ficou chocada com a situação com que a iguana chegou envolta, né, em papel, totalmente desidratada. Então ela teve um choque muito grande ao receber o pacote e pensar, nossa, tem um animal aqui dentro. E tenho quase certeza que ela não sobreviveu por muito tempo, essa iguana. Ela não tinha noção disso, ela simplesmente viu na internet, sabia que era ilegal, de certa forma ela sabia, acho que eu devia ter essa noção, e comprou. Não pensou, não refletiu, não teve uma educação ambiental prévia antes de chegar nesse momento, nessa situação. Então, muitos desses animais são transportados em condições absurdas, muitos deles morrem no caminho, morrem às vezes em ambientes que são ambientes escondidos, que às vezes ficam até abandonados. Esses animais ficam presos, ficam enjaulados, com superlotações. A gente vê inúmeras apreensões que são chocantes. Apreensões de aves, de filhotes de aves. Nós não podemos tirar e comercializar esses animais da natureza porque eles não estão habituados a viver conosco, para que a sua vida, para que o seu direito à vida, o seu direito à reprodução, a um ambiente saudável, os animais também têm esse direito. Quando a gente tira o animal silvestre do seu ambiente natural, a gente está inibindo as chances dele de se reproduzir, de transmitir seus genes, de continuar sendo uma espécie silvestre. Além de que, muitas vezes, a saúde desse animal vai ser prejudicada e ele pode vir a óbito, ou vai a óbito ao transporte, ou vai por maus cuidados. Então, os animais silvestres precisam ser mantidos em ambiente, seu habitat natural. A gente tem que cuidar também que o ser humano constrói as cidades, mas ele se interliga com as rodovias. E as rodovias, elas invadem espaços naturais. Sejam espaços que já foram modificados, plantações, mas são espaços onde também há vida silvestre. Então, por isso que é importante seguir o quê? Os limites de velocidade estabelecidos pelo Departamento de Trânsito. Não é que você tem que estar a 80 quilômetros por hora numa via somente porque você só pode. Não, a gente pode chegar tranquilamente a 150 quilômetros. Só que a 150 quilômetros você não vai ver um animal atravessando o asfalto. Os limites de velocidade são para prevenir acidentes e são também para conservar a fauna silvestre. 15 animais a cada segundo morrem no Brasil nas nossas estradas. Então, resumindo, falar de fauna silvestre é falar de uma fauna que precisa ser preservada. A gente não pode incentivar. A gente tem que pensar em meios de visualizar, em meios de admirar esses animais através de vídeos, através de imagens, quadros, artes. Não podemos incentivar o comércio de animais silvestres. É um cuidado muito importante que todos os professores têm que ter. Mais um aspecto importante. Quando você vai em um parque, vou pegar o exemplo clássico de Foz do Iguaçu, quando você vai ver as cataratas do Iguaçu ficam dentro de uma unidade de conservação, de um parque ambiental. E esse é o assunto do próximo vídeo. Mas voltando lá. Vocês lembram, se quem já foi, lá tem muito coati. E eles pedem comida, eles insistem. Por que que a gente não pode alimentar esses animais?
Porque quando esses animais, eles não vão ter noção assim do que é melhor para eles. Lembrando que o animal não tem uma racionalidade equiparada ao do ser humano. A comida que tiver mais fácil é a comida que ele vai pegar. O acesso a comidas nem tão saudáveis, né? Chips, coisas industrializadas, de turistas, volta e meia esse acesso faz com que eles desaprendam, com que eles se desvinculem do seu alimento natural. Os turistas não vão estar 24 horas oferecendo alimento para esses coatis. Então, assim, não se pode fornecer alimento para que não se incentive eles a incomodar, a vir, porque tem uns coatis que são abusados, né? Que incomodam, que tiram comida de mala, mexem nos objetos e aí por diante. Então, é para que isso não aconteça, mas principalmente para que ele continue sabendo se virar no seu ambiente natural. Mais uma questão. Eu não tenho um passarinho em casa, eu comprei na agropecuária, lá um passarinho, uma calopsita, uma caturita. É crime? Não, não é crime. Esses animais geralmente não são silvestres da nossa região e eles são produzidos e comercializados por criadores legalizados. Muitas vezes esses criadores já são aqui próximos, na região, só que se tratam de espécies que não são do nosso ambiente e que foram domesticadas. Como assim domesticadas? São espécies que foram domesticadas, acostumadas ao convívio humano, que conseguem se reproduzir, que conseguem ter uma considerável qualidade de vida. Todavia, esse animal fica preso, né? Esse animal tem várias coisas que teria direito no seu ambiente natural e que ele não faz enquanto ele está junto conosco, nas nossas famílias, nos nossos lares. Mas não é crime, não. Áreas protegidas são definidas por leis ambientais que ajudam a proteger o patrimônio natural do país. Representam a conservação e a perpetuação da diversidade biológica e a manutenção das culturas tradicionais. Eu sou Paulo Oliveira e está no ar Minuto Ambiental. Existem dois tipos de áreas protegidas: as de proteção integral, que mantêm os recursos naturais preservados permanentemente, e as de uso sustentável, que promovem geração de renda, desenvolvimento local e fortalecem o ecoprodutor. Em São Paulo, temos 233 áreas com vegetação natural, animais silvestres, rios e cachoeiras. Nesse universo, encontramos as unidades de conservação. Algumas permitem ações de pesquisa científica e educação ambiental. Outras estão abertas à visitação, lazer e ecoturismo. Trabalhar de forma sustentável é suprir as necessidades humanas sem agredir o meio ambiente e resguardar as áreas protegidas para as futuras gerações. Governo e sociedade juntos garantem a permanência das existentes e o surgimento de novos patrimônios ambientais. Então, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre o que são unidades de conservação e unidades de preservação. Na verdade, na lei, a gente tem duas leis diferentes que formalizam o que são esses espaços. As unidades de conservação são regidas pela Lei 9.985 de 2000. Elas são áreas naturais passíveis de proteção. Só que muitas dessas áreas, elas são espaços urbanos, espaços onde há populações tradicionais vivendo, espaços públicos, são ambientes onde há nascentes ou há recursos vegetais, recursos animais, ou recursos turísticos, né, que podem gerar até um retorno econômico. Ou seja, as unidades de conservação são espaços onde há a interação do homem com a natureza. As unidades de conservação se dividem em duas categorias principais: as de proteção integral, onde não se pode retirar nenhum elemento natural, nenhum mineral, nenhum vegetal, nenhum animal,
e nenhum resíduo, nada pode ser retirado. E também nada pode ser deixado nesses ambientes. São ambientes onde o homem é temporário, ele é só um visitante, né? Ambientes onde a gente tem o turismo rural, atividades de educação ambiental, atividades de observação de animais, atividades científicas, mas nada pode ser retirado da natureza. E as unidades de uso sustentável são unidades de conservação, geralmente já associadas a populações tradicionais que convivem com a natureza e retiram dela o necessário para sua subsistência, para sua sobrevivência, né? Aí a gente encontra desde as terras indígenas, terras descendentes de quilombolas, como também alguns parques, algumas reservas de fauna e parques de pesquisa científica. Um exemplo de unidade de uso sustentável é o Parque Nacional do Iguaçu, né? O Parque Nacional do Iguaçu, onde se localizam as Cataratas do Iguaçu. É um ambiente extremamente explorado para o turismo. Todavia, é um ambiente que se encontra preservado. Não é possível deixar lixo lá, existe toda uma coleta, existe uma taxa para se chegar e para se utilizar o parque, né? E essa taxa vai cuidar de quê? Das emissões de gases, vai cuidar para que nenhum animal seja atropelado, para que não seja deixado resíduo nenhum tipo de lixo, e aí por diante. Temos as unidades de conservação, elas são ambientes, então, onde se interage com o homem, ou seja, o homem frequenta ou mora nesses ambientes. Essas são as unidades de conservação. Então, a proposta é conservar. Conservar é interagir sem prejudicar, sem fazer com que aquele ambiente seja degradado, que o ecossistema, que alguma espécie seja devastada, que o equilíbrio ecológico seja danificado. E agora nós temos as unidades de preservação. Unidades de preservação permanente, a lei que redige elas é de 2012, seria o novo Código Florestal. Então é uma área protegida que pode ser coberta ou já pode ter sido modificada, tá? Mas ela tem um recurso hídrico, ela tem uma espécie específica lá que é importante se manter, se preservar. Então, ela é uma área onde não pode ter acesso a humanos, tá? É uma área totalmente protegida. Então, as áreas de preservação permanente, também são chamadas de APPs, são áreas naturais intocáveis. Tem limite de exploração, você não pode retirar nada dela. Você não pode produzir, tirar coisas para sua vida, alimentos ou para vender. Não, ela tem que ser preservada, ok? Preservação é manter o estado original ou o atual, mesmo que ele já tenha sido modificado, mas que se mantenha esse estado em que ela está. No próximo vídeo, a gente também vai falar sobre áreas protegidas, mas falaremos especificamente sobre a mata ciliar e a importância dela para o equilíbrio e a saúde dos nossos recursos hídricos. Você sabia que o cadastro ambiental rural é eletrônico e obrigatório para todas as propriedades e posses rurais? As informações prestadas pelo proprietário rural auxiliam no cumprimento das metas nacionais e internacionais para a manutenção da vegetação nativa. Eu sou Paulo Oliveira e está no ar o Minuto Ambiental. É possível aliar a produção agrícola com a manutenção de florestas. Sem a mata nativa, a propriedade tem o solo degradado, há deslizamento nas encostas e os rios secam. Com a conservação da mata ou restauração ecológica, a produtividade e as condições ambientais da propriedade podem se recuperar. O cadastro é o primeiro passo para a regularização ambiental dos imóveis rurais. A adesão ao programa de regularização ambiental dará o direito de continuar com suas culturas em áreas que não tinham seu uso permitido anteriormente. O campo gera emprego, renda, fornece alimentos e matéria-prima. Toda a sociedade ganha com um campo produtivo em harmonia com o meio ambiente. Então, o cadastro ambiental rural é obrigatório para todo agricultor que busca financiamento junto ao banco,
ou que busca qualquer auxílio junto ao sindicato rural. Inclusive, o sindicato rural fornece auxílio a esses produtores para que eles desenvolvam. Nem todos têm acesso à informação, têm acesso à tecnologia, porque o cadastro ambiental rural pode ser feito de casa pelo computador. Então, no cadastro ambiental, vai ter, ali tem uma nascente, aqui tem um rio, precisa ter essa mata ciliar. Dependendo o tamanho do rio, depende a mata ciliar, tá? Então, assim, o cadastro ambiental rural, ele realmente vai garantir que aquela região de mata nativa que protege, ou aquela região de mata que foi reconstruída para proteger as nascentes, ela se mantenha lá. E lembrando que o cadastro ambiental rural é o quê? É um cadastro do ambiente via satélite, como se fosse um mapa da propriedade rural. Lembrando que esse cadastro pode ser cruzado com as imagens reais via satélite. Então é possível acompanhar a depredação de áreas preservadas, como também áreas de proteção permanente, unidades de conservação, mas principalmente para que o agricultor ele não prejudique as nascentes que estão lá na sua propriedade rural. Então é preciso respeitar, dependendo da nascente, dependendo do córrego, rio, lago, é preciso respeitar um limite de vegetação. E essa mata ciliar é o conteúdo do nosso próximo vídeo. Então, assim, só para relembrar, o cadastro ambiental rural vai facilitar, vai dificultar que as terras sejam devastadas e vai facilitar o controle dos órgãos fiscalizadores, certo? Principalmente, o que a gente tem que controlar? As áreas de vegetação que já estão marcadas, as unidades de conservação ou as APPs, mas também os recursos hídricos que precisam ser protegidos pelas matas ciliares, cílios, tá? E esse é o conteúdo para o próximo vídeo que já vai começar. O Programa Nascentes do Governo do Estado de São Paulo é a maior iniciativa lançada pelo poder público para manter e recuperar as matas ciliares, que é a vegetação que cresce às margens de nascentes, rios, lagos, córregos e represas. Elas ajudam a limpar e a proteger as nossas águas. Sou Paulo Oliveira e você está assistindo o Minuto Ambiental. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. Conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível. Retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, evitando a contaminação das águas. É preciso parar a sua ocupação, pois sem a mata ciliar, os deslizamentos e a poluição vão aumentar. Além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo, alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos. A gente observa como é importante a mata ciliar. E ele tem esse nome exatamente pelos nossos cílios. Os nossos cílios protegem o quê? Que vá sujeira, assim como as nossas sobrancelhas, os nossos pelos em geral, protegem que vá sujeira para os nossos olhos, que são órgãos muito sensíveis. A mata ciliar impede que vá sujeira, que vá poluição, os agrotóxicos utilizados nas lavouras, defensivos químicos chamados, né? Impede também que aqueles pedregulhos, que a terra, que a erosão, que tudo isso vai parar onde? No fundo do rio. E o fundo do rio, quando começa a acumular sedimentos, a gente fala que ele vai assoreando, ele vai ficando mais raso, ele vai subindo, né? E isso faz com que muitos rios morram, inclusive. Outro papel importante na mata ciliar e de toda a vegetação sobre o solo é a absorção de água. Então não adianta você tirar uma mata ciliar de uma encosta e morar meio próximo embaixo, que você vai ver que você vai ter uma devastação.
E também tem as questões geológicas que interferem nos deslizamentos. A gente vê muitos deslizamentos em regiões preservadas, consideravelmente preservadas, mas que são fenômenos naturais, ocorrem em determinados momentos de muita chuva, é possível ocorrerem deslizamentos naturais também. Mas quando você retira a mata ciliar de uma encosta, de uma região íngreme, pode ter certeza que você vai facilitar a erosão, você vai facilitar os desmoronamentos. Então a mata ciliar tem muita importância. E outra coisa, quando você preserva essa região conecta diferentes unidades de conservação. Vocês têm observado que nos últimos anos aumentaram os relatos de aparecimentos de onça, voltaram a aparecer algumas espécies na nossa região. E isso é decorrente dos corredores biológicos formados pelas matas ciliares. Esses corredores, eles unificam diversos espaços, desde áreas de preservação permanente, unidades de conservação e alguns outros remanescentes florestais das propriedades rurais. Isso faz com que os animais caminhem, encontrem parceiros sexuais, se reproduzam, descubram novos territórios. E isso é importantíssimo para a manutenção desses ecossistemas, do equilíbrio desses ambientes. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças climáticas, ou seja, a mudança dos climas proveniente do aquecimento global. Bora lá? O efeito estufa mantém a temperatura estável na Terra e permite a existência de vida. Sem ele, o planeta seria coberto de gelo e estaria sujeito a variações bruscas de temperatura. Você quer saber mais? Eu sou o Paulo Oliveira e está no ar um Minuto Ambiental. A atmosfera é composta por uma mistura de gases, entre eles os gases de efeito estufa, que agem como uma estufa de vidro, retendo parte da radiação solar e evitando a liberação total do calor. Estudos têm comprovado que certas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e o uso do solo para a agropecuária, aumentaram a concentração dos gases de efeito estufa, elevando a temperatura do planeta, o que provoca mudanças globais na regulação do clima. O combate ao aquecimento global implica em reduzir o consumo de combustíveis fósseis, usar energias limpas, como a solar e a eólica, priorizar o uso do transporte público, reduzir o desmatamento e estimular o consumo e a produção local. Aquecimento global, mudanças climáticas, são temas que sempre estão caindo no vestibular, estão presentes nos livros didáticos de forma multidisciplinar. Então, são temas importantes para a gente se antenar. O que seria o aquecimento global? Primeiramente, a gente tem que saber o que é o efeito estufa. Como vocês viram, o efeito estufa é um efeito natural. Sem o efeito estufa, nós não teríamos vida aqui nesse planeta. A vida só se consolidou depois que uma certa quantidade de gases emitido pelos vulcões, pelas erupções dos vulcões, conseguiram se manter próximo do planeta e criar uma atmosfera. Somente com os gases que estão mais próximos e que estão aqui por causa da gravidade do planeta, é porque a gente consegue ter essa temperatura. Como que funciona esse processo, né? O que é energia? Aí a gente vai entender um pouquinho de físico-química. Todos os elementos são compostos por moléculas que são compostos por átomos. Por exemplo, o gás carbônico que a gente exala é o CO2. É uma molécula composta de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, CO2, certo? Então, todos os átomos, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o flúor, o ouro, a prata, enfim, são 118 elementos químicos que nós já encontramos e já identificamos. Todos eles têm o quê? Átomos diferentes. É isso que diferencia eles. E o que é o calor? O calor é uma energia.
em uma forma de energia. Então, quando um corpo está com calor, este corpo está com energia armazenada. E os corpos, sejam eles seres vivos ou não, eles são compostos de átomos. Esses átomos, então, quando eles estão com bastante calor, com bastante energia térmica, eles tendem a vibrar um pouco mais. Quanto maior a energia térmica, maior a vibração desses átomos, tá? Então vamos pensar no oxigênio. O oxigênio, nosso ar, é o O2. Sempre vai ter dois átomos de oxigênio junto em uma molécula de oxigênio atmosférico. Tá? Então, ela tem um padrão, uma capacidade de absorver certa quantidade. Agora, vamos pensar no gás carbônico, que é o CO2. O CO2, ele já absorve mais energia, ele vibra mais. Então, cada molécula que é produzida pelo nosso corpo, que é produzida pelos escapamentos dos veículos, que é produzido pelo arroto dos animais, a gestão daqueles animais ruminantes libera gás carbônico e metano, principalmente. Cada molécula de gás carbônico ou de metano, que é um outro gás que absorve bastante energia térmica, que é produzido, que é liberado pela atmosfera, seja pelos escapamentos, seja pelo que está em decomposição, seja também pela digestão feita por alguns animais, os ruminantes. Os ruminantes, como a vaca, o porco, eles têm bactérias no seu estômago que conseguem digerir celulose. Você já pensou por que alguns animais conseguem viver só de pasto ou só de grama? A gente não conseguiria. É porque alguns animais têm uma parceria com bactérias que digerem a celulose no estômago e liberam a energia que eles precisam. Então, esses animais, que são os ruminantes, para digerir a celulose, eles produzem metano. Então, se diz que o arroto da vaca, o arroto de alguns animais, é um grande emissor de metano. Não parece, mas nós produzimos tanta proteína animal, consumimos bastante. Então, é um alto índice de metano. E isso tem incentivado a aumentar a temperatura. A emissão de CO2, principalmente pelos escapamentos, a nossa respiração também, mas a emissão pelos escapamentos, por todos os meios de transporte que utilizam combustíveis fósseis. A gente está falando de CO2, a gente está falando de carbono. Aonde que está esse carbono? Ele foi armazenado ao longo de milhares e milhares de anos, depositado, comprensado e formando camadas profundas de petróleo. O combustível, os plásticos, que também são derivados de petróleo, são nada mais, nada menos do que moléculas de carbono de seres vivos que se decomporam e foram soterrados, ou seja, que teve todo um processo geológico de formação que permitiu esse material orgânico formar o petróleo, ou formar o carvão, ou formar gás. Esses são os combustíveis fósseis, são derivados de fósseis de seres vivos, certo? E esses combustíveis liberam o carbono que estava lá no corpo dos seres vivos, o que virou petróleo, liberam no ar quando eles são queimados, nos motores dos carros, dos veículos, das turbinas em geral. E também das indústrias, né? A gente não pode esquecer que tem muita indústria, que são as chamadas termoelétricas, que produzem energia queimando carvão ou queimando petróleo. A gente tem pequenas unidades, produtoras de energia que também utilizam diesel. Então são todos combustíveis fósseis e a queima desses combustíveis libera gases do efeito estufa, gases que absorvem energia, ou seja, são gases que quando eles estão mais concentrados na atmosfera, e as leituras atmosféricas comprovam o aumento desses gases no passar das últimas décadas. Desde a Revolução Industrial, os níveis de gases do efeito estufa, que são principalmente o gás carbônico,
o metano, dióxido de enxofre, os clorofluorcarbonetos, dentre alguns outros aí, né, que são gases que armazenam muito mais energia do que o nitrogênio, que a gente tem bastante no ar também, que o oxigênio, né? Nitrogênio, 30 e poucos por cento do ar é nitrogênio, até 40. O oxigênio, 22 a 30% do ar é oxigênio. Tá? E tem um pouco de gás carbônico e tem vários outros. Então você pensa, essa concentração, mesmo sendo pequena, dos gases do efeito estufa, dos gases que absorvem essa energia térmica, ela já é suficiente para a gente ter observado o quê? Um aumento progressivo das temperaturas do nosso planeta. As médias de temperaturas registradas em diferentes pontos de coleta pelo mundo, compartilhadas pela ciência, pelos cientistas, em diferentes tempos, provam que a temperatura tem progressivamente aumentado. E isso está vinculado a uma maior concentração, isso é paralelo a uma maior concentração desses gases que nós produzimos devido à industrialização, produção de animais e aí por diante. Só para grosso modo, a produção de animais deve responder mais ou menos pela mesma quantidade de gases do efeito estufa ou pelo mesmo efeito de aumento da temperatura global do que todos os meios de transporte juntos. E a gente ainda tem que lembrar que a produção de proteína animal, principalmente carne de boi e de porco, devasta muito a natureza. Não somente as áreas que são desmatadas para se produzir soja e milho em larga escala para esses animais, como também os dejetos desses animais e os insumos, os defensivos utilizados na produção desses alimentos, tudo isso provavelmente vai poluir e vai impactar o ambiente. Então é importante se refletir sobre o consumo de carne. Será que a carne mata a fome das pessoas? Será que ela é importante para se matar a fome de quem passa fome, de quem tem mais necessidade? Boa reflexão também a ser feita. Então, lembrando, o efeito estufa é um fenômeno normal, fundamental. Só que como nós temos liberado muitos gases que acumulam calor, que armazenam mais energia térmica, a gente tem observado que o ambiente está mais quente, que a atmosfera, que os gases e, consequentemente, a região onde a gente mora, o que a gente vive, o que a gente sente, é mais quente. E o que isso faz? Mudanças climáticas. Então, a gente tem visto o derretimento de geleiras, das calotas polares. Isso tem aumentado o nível dos mares e dos oceanos. Grandes tempestades em várias regiões do mundo, maremotos, tsunamis. Todas essas alterações do clima são decorrentes do aquecimento global, direta ou indiretamente. Como que a gente vai combater o aquecimento global? Refletir um pouquinho mais sobre o consumo de carne, melhorar as tecnologias para a produção de carne, para a produção de alimentos, melhor aproveitamento da distribuição das terras também seria importante. Meios de transporte menos poluentes. Não dá para se transportar mercadorias, para se transportar pessoas de formas tão poluentes. E esses veículos precisam ser mais tecnológicos. Existem novas tecnologias, mas é importante que o governo subsidie a implementação de novas tecnologias. Como foi a implementação da energia solar aqui no país, somente foi possível ter acesso a placas solares em nossas residências, como a gente vê, observa, não é para todos ainda, claro, mas se observa um grande número de placas solares instaladas nas residências, porque lá por 2013, 2015, tem que confirmar, foi feito um subsídio, que foi um incentivo onde o governo ou cobrou um imposto menor, ou pagou um pouco, parte desse material, fazendo com que a importação da tecnologia, a importação desses materiais, fosse ficar mais barato. Isso é importante. Nós temos que pensar também em veículos elétricos. O Brasil é um atraso nesse aspecto. Outros países é muito mais acessível de comprar um veículo elétrico ou híbrido, né, que consome muito pouco combustível fóssil. E o incentivo aos biocombustíveis.
Veículos abastecidos com álcool produzem menos gases do efeito estufa. Produzem um pouco? Sim, mas muito menos comparando aos combustíveis fósseis, gás, diesel e gasolina. Então, essas são informações, é um conjunto de informações que é referente ao aquecimento global e que é importante a gente estar refletindo um pouquinho mais. Beleza? Vamos então para o nosso próximo vídeo. E esse próximo vídeo vai falar da educação ambiental. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Nesse vídeo fala um pouquinho sobre o histórico da educação ambiental, sobre algumas questões importantes de interesse da educação ambiental. E já tivemos a oportunidade de refletir em vídeos anteriores. A gente ainda falará um pouquinho sobre a questão da complexidade, do holismo, né? Essa relação do ser humano como pertencente ao todo, como pertencente a diversos ambientes e ao mesmo tempo a biosfera, o conjunto de todos os ambientes. Então essa noção de holismo, de pertencimento, é um dos objetivos principais da educação ambiental. E nesse próximo videozinho, a gente vai falar sobre a participação social. O diálogo entre os governos e a sociedade fortalece o exercício da cidadania, garantindo a execução de políticas públicas que atendam à coletividade, melhorando os níveis de oferta, qualidade dos serviços e maior controle dos recursos públicos. Isso é participação social. Eu sou Paulo Oliveira e está no ar Minuto Ambiental. No Brasil, houve uma época em que as pessoas não podiam expressar suas opiniões nas questões decididas pelos governos. Em 1988, como resultado da democratização da sociedade, nossa Constituição criou espaços para a manifestação e o envolvimento da população na gestão pública. Esses espaços, conhecidos por conselhos gestores, atuam na saúde, educação e meio ambiente, entre outras áreas. O Estado se completa quando a sociedade pode manifestar suas ideias e interagir em deliberações que afetam a todos. A educação ambiental promove a participação da sociedade na gestão do meio ambiente. O diálogo é fundamental nas tomadas de decisões que impactarão na qualidade de vida e do meio ambiente para essa e para as futuras gerações. Participação social. Este é outro aspecto super importante da educação ambiental. Se a gente está educando para o ambiente, a gente também tem que saber como contribuir na gestão do ambiente. Ou seja, na gestão da água, na gestão do ar, na gestão dos recursos da fauna, da flora. Será que estão sendo conservados? Será que estão sendo bem utilizados, corretamente cobrados? Como que a gente participa disso? Os conselhos gestores, eles surgem em áreas como recursos hídricos, nos institutos de água e terra tem conselhos locais,
os antigos IAPs, né? Existem diferentes tipos de conselhos gestores. Existem os comitês de bacia hidrográfica, que são responsáveis por gerir sobre os recursos hídricos. Existem os conselhos de água e terra, os antigos IAPs, né? Que tem conselhos gestores também por região. Existem também os conselhos municipais, que atuam junto à Câmara de Vereadores nas decisões sobre o dinheiro, sobre a gestão dos recursos do município, dentre outros conselhos comunitários, onde as pessoas têm poder de voz, podem se expressar, podem votar e decidir na gestão e nas decisões que envolvem a gestão dos recursos naturais. Então, promover essa participação. E essa participação, ela desde a Constituição, ela prevê esses espaços, as políticas de recursos hídricos, as políticas de saneamento básico, elas incorporam esses aspectos da Constituição, que é a participação do povo nas decisões públicas. Qual a diferença entre consumir de forma responsável e consciente e consumir de forma excessiva ou inútil? Quer saber qual é? É só um minutinho da sua atenção. Eu sou Paulo Oliveira e estamos começando mais um Minuto Ambiental. Consumir exageradamente é um hábito adquirido ao longo de décadas pelo estímulo de campanhas publicitárias convincentes que nos incitam a desejar cada vez mais bens e produtos. Pessoas, empresas e governos contribuirão para a preservação dos recursos naturais, escolhendo corretamente o que vão consumir. Selecionando os que produzem de forma ambientalmente responsável, avaliando o impacto de descarte no meio ambiente, procurando a melhor relação entre preço, qualidade e durabilidade. O consumo consciente diminui o uso de embalagens, evita o descarte, a utilização dos recursos hídricos e da energia. Consumir conscientemente significa reduzir e reaproveitar, separar resíduos para coleta seletiva e refletir sobre os próprios hábitos. Ponto interessante. Pessoas e governos vão decidir o que seria melhor de consumir. O governo tem um papel importante na hora de incentivar produtos menos poluentes, de incentivar o consumo de forma mais consciente, de incentivar a reciclagem, de incentivar N questões que são importantes para o ambiente. Mas não é uma simples questão de escolha pessoal, porque talvez no nosso dia a dia a gente não dá conta. É óbvio que a gente não dá conta, senão a gente já teria solucionado muito antes, né? A gente compra, a gente gosta de consumir, a gente é manipulado para isso. Isso nos dá prazer. E como lidar com essa situação? Na verdade, é uma responsabilidade de quem vende também. Então, o governo, junto com os vendedores, com os produtores, deve se buscar sempre o quê? Produzir produtos que sejam mais duráveis, que sejam úteis, que sejam necessários, né? Que não seja nada que incentive um consumo incessante e desnecessário, ou talvez descartável também. Então, nesse sentido, é um compromisso amplo pensar no consumo. É um compromisso de quem produz, é um compromisso de quem planeja, de quem executa as leis. E resíduos sólidos vai ser o tema do próximo videozinho. Resíduos sólidos são os materiais produzidos pelas atividades humanas. Eles podem ser reutilizados ou reciclados. Saiba mais a partir de agora. É só um minutinho. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Chamamos de lixo embalagens, restos de alimento, objetos descartados e até sobras da construção civil. Mas o nome adequado é resíduo sólido. Todos os bens e produtos geram resíduos. Nossos descartes aumentam dia a dia e a pior forma de dispormos dos resíduos são os lixões, que impactam o solo, o ar e trazem riscos à saúde.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a eliminação dos lixões e o envolvimento dos setores público e produtivo na responsabilidade pela sua gestão. A logística reversa estabelece importância na diminuição da geração dos resíduos sólidos. Sua gerência é um desafio global que será vencido com a participação de todos e com grandes mudanças na produção e no consumo de bens. Resíduos sólidos, né? A gente está habituado a tratar tudo como lixo, mas resíduos sólidos são os resíduos das nossas atividades, do nosso dia a dia. Então isso vai muito além do esgoto, isso vai além do excesso de consumo, das embalagens que estão associadas ao consumo desenfreado. Pensar em resíduos sólidos, primeiramente, é pensar em destinar em um local correto. O Brasil não deveria mais ter lixões e nós temos ainda espaços que são lixões a céu aberto. A perspectiva é que nessa década somente a região sul consiga eliminar totalmente os lixões. Aqui na nossa cidade, Palotina, região, nós temos um aterro sanitário. Né? O aterro sanitário é um ambiente que fica isolado do solo com uma manta específica, onde se acumula o lixo. Aqui, o que for produzido de líquidos deve ser coletado, e também é possível coletar os gases produzidos pela decomposição desse lixo, principalmente o metano. O metano pode ser utilizado como gás de cozinha e como uma fonte para uma termoelétrica também, dentre outras utilidades. Não são todos os aterros que aproveitam, são bem poucos que aproveitam os gases advindos do aterro. Mas o aterro já é importante porque ele impermeabiliza o solo, impede que toda aquela poluição, todos aqueles elementos produzidos pelo lixo urbano, pelos resíduos sólidos, chegue e entre em contato com o lençol freático, com os nossos recursos hídricos. E na nossa cidade, em várias cidades da região sul, nós temos coleta seletiva. Ela não é uma coleta seletiva por vidro, plástico. Geralmente, ela é uma coleta por materiais recicláveis e material orgânico. O material orgânico vai para o aterro sanitário ou para o lixão. Geralmente, quando já há coleta seletiva, vai ter um aterro sanitário. O que é reciclável é encaminhado para cooperativas, associações ou para empresas terceirizadas que fazem a correta destinação para a reciclagem desses materiais. Então é importante educar para como funciona a coleta dos resíduos, quais são os dias que se coleta lixo orgânico que vai para o aterro, quais são os dias que se coleta lixo reciclável. Esse lixo precisa estar separado, precisa estar limpo, para que não ofereça riscos aos catadores, aos separadores, aos recicladores desse material. Tudo isso é educação ambiental, beleza? E o último item, a gente vai falar da fauna que está nas cidades, dos animais que pertencem à cidade, a fauna urbana. Existem muitos animais que vêm para a cidade atraídos pelos seres humanos e muitos também que nós produzimos, que nós cuidamos, que nós colocamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Existem várias questões de educação ambiental, questões relacionadas às ciências, à nossa saúde também, que vão ser abordadas nesse próximo vídeo. Vamos lá! As cidades são locais de moradia de muitos tipos de animais, além das pessoas. Saiba mais sobre isso a partir de agora. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Nas cidades, vivem pessoas além de animais que encontram ampla oferta de alimento, água e abrigo. Os humanos não gostam de conviver com espécies que transmitem doenças como os ratos, baratas, pombos e mosquitos. Mas nosso farto descarte de alimento e a água parada oferecem condições para a sua reprodução. Com as pessoas também convivem os animais domésticos, como os cães e os gatos. Adotados por impulso ou por quem tem dificuldade em mantê-los, quando abandonados nas ruas, sofrem fome, frio, são atropelados. Os animais domésticos não estão acostumados à vida selvagem e, quando deixados nos parques, disputam espaço e alimento com os silvestres, ameaçando a vida de ambas as espécies. Praticar a guarda responsável preserva o meio ambiente.
animais urbanos, né? Não é só os seus gatinhos, o seu cachorro, né? Existem diversos animais urbanos e eles coexistem conosco. Eles também têm direito ao ambiente, a uma qualidade de vida. Às vezes, esses animais, eles nem são dos ambientes urbanos. Às vezes, eles vêm do ambiente natural e por encontrarem comida, por encontrarem alimento, proteção nas cidades ou em algum remanescente, em algum bosque, em alguma praça, eles acabam chegando até as cidades. Mas não são animais domésticos, nem animais que pertencem ao ecossistema das cidades. São animais que aparecem às vezes na nossa casa. Uma aranha, um gambá, uma cobra, um sapo. A gente tem que lembrar que alguns deles se perdem, alguns vêm buscando alimento. E às vezes eles podem até estar fugindo de um caçador, pode estar fugindo de fogo. É importante que a gente tome muito cuidado, principalmente quando esse animal pode oferecer algum risco à sua saúde. Muito cuidado com aranhas, com escorpiões. Todavia, esses dois aqui, ó, eles gostam de viver onde a gente está. Aranhas e escorpiões gostam dos ambientes que a gente propicia. Cobras. Quando a gente encontra uma cobra em ambiente urbano, ela pode ter fugido, ela pode estar caçando alimento. É óbvio que um remanescente florestal perto de uma cidade não tem a mesma quantidade de alimentos do que uma floresta preservada. E é por isso que ela vem procurar alimento perto da gente. É sempre importante lembrar que nós que invadimos a floresta, né? É o ser humano que construiu a cidade, que construiu um modo de vida tão dissociado dos demais seres vivos. Então, esse ambiente, antes de tudo, é deles, é de todos os seres vivos. É nosso também, claro, mas a gente tem que respeitar. Então, para que você vai matar um gambá que vai aparecer na sua casa? Para que você vai ter que matar a cobra? Não é necessário esse ato. E nesses casos, você não precisa lidar com a situação. Você pode chamar o corpo de bombeiros ou algum órgão ambiental ou da prefeitura da sua cidade. Então, é importante a gente saber e ter essa perspectiva de que nós que causamos esses animais. Esses animais indesejados, esses pequenos que se alimentam do nosso alimento, é devido ao nosso mau armazenamento, mau transporte dos alimentos. Tudo isso são questões muito complexas. E é óbvio que a gente precisa levar em consideração. Ninguém quer viver com um monte de rato, com um monte de barata, né? E todo mundo dá o seu jeito, limpa bem da sua casa, deixa o terreno um dia. Então é importante se pensar de que nós também cuidamos para o próximo. Se a gente não quer receber roedores lá do terreno do vizinho, a gente também tem que cuidar do nosso e denunciar o dele, né? Então, assim, é uma questão de corresponsabilidade pelo ambiente urbano. O controle desses animais que são pragas, o controle dos animais que são indesejados, que infestam os nossos ambientes. Lidar com esses animais também é responsabilidade do poder público, seja do Departamento de Saúde, no caso das endemias, das infestações por mosquito, por carrapato, pelo que for, né? São questões assim que a gente tem que acionar o poder público. E nas invasões mais raras de animais que são peçonhentos, que são perigosos, é sempre importante também a gente acionar alguém para retirar. Seja o corpo de bombeiros, ou seja algum representante da prefeitura. Em cada cidade tem alguém responsável por isso, mas geralmente é o corpo de bombeiros. Animais abandonados. É importante se promover a consciência da adoção responsável dos animais, né? Quantos animais de rua a gente não encontra? Quem mora nas chácaras, quem mora próximo da cidade, quantos animais não são abandonados nessas regiões? Isso é um absurdo, é uma consciência muito ruim, né? E você é responsável pelo animal. A gente tem que lembrar que cachorro, que gato não são animais que estão na natureza. São animais que foram modificados pelo ser humano. A gente não encontra cachorro em nenhum ecossistema, em nenhum mato. A gente não encontra gato. Esses animais são domesticados, certo? O cachorro do lobo
e os gatos dos gatos selvagens. Então, assim, são espécies diferentes, são tantas mudanças, eles não sabem, eles não conseguem se alimentar. Então, de mesma forma que nós somos responsáveis por eles, porque eles são criados pelos seres humanos, as raças são todas produzidas por seleção artificial, por cruzamentos guiados pelos seres humanos. E por isso que elas são de nossa responsabilidade, são produção do ser humano, são de responsabilidade compartilhada dos proprietários, cuidadores, né? Do poder público e das instituições que regem, que cuidam do ambiente da saúde. Tudo isso é educação ambiental. A questão do direito animal, o direito ao ambiente, o direito à qualidade de vida, o direito que todos os seres vivos têm de pertencer e estarem aqui. Porque se eles não pertencessem aos ecossistemas, se esses indivíduos não estivessem aqui, nós também não estaríamos. Entender a Terra como essa evolução conjunta, codependente, nós só existimos graças a um grande equilíbrio que ocorre, se manifesta nos pequenos ecossistemas e num grande ecossistema que é o planeta. Não existe uma espécie que mereça mais, existe uma espécie que destrói mais, que é a nossa. Todas essas reflexões são possíveis de se fazer em ambiente urbano, né? Então, lembrando lá, quando a gente fala em educação ambiental, a gente não está falando do ambiente natural preservado, isolado. A gente quer conservar aquele? Sim, mas a partir da nossa realidade, do nosso meio, e é óbvio, dos animais que interagem, convivem conosco, nós temos a oportunidade de observar a natureza, de ter esse contato com o natural, de fazer valores, ligações, conexões, afetividade, afetividade positiva, é claro, né? Não ranço, mas ter essa conexão com a natureza, para que isso gere uma corresponsabilidade, uma ligação, um senso de dever. Isso gere valores em prol da conservação, em prol da preservação dos recursos naturais e do equilíbrio que é tão fundamental à vida. A gente sempre tem que pensar nessa perspectiva de equilíbrio, porque a nossa vida é codependente da vida dos demais. Então, eles têm o direito de viver? Tem, mas para que a gente continue tendo, eles também precisam ter. O equilíbrio existente entre os ecossistemas e os seres vivos não pode ser rompido. Ficou um vídeo longo, né? Todos os tópicos, mas acho que esses tópicos são bem geradores. Acho que isso aqui é praticamente um cursão, né? Porque são tópicos e temas importantes nas discussões do dia a dia. Certo, chega por esse vídeo e até o próximo, que a gente vai falar um pouquinho, vai relembrar algumas leis e eu já vou falar junto sobre ciência, tecnologia e sociedade no próximo vídeo. Até lá então, abraço!